Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Hoje, domingo, dia 16 de junho. Quero dar as boas-vindas, agradecer as inscrições, também às pessoas que se inscreveram aqui no canal. Agradeço imensamente. E também gostaria aqui de pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva e que também aí dê o seu joinha. O seu joinha vale muito. Também ajuda muito o seu comentário. Hoje em Notícias de Domingo vamos refletir então sobre essa notícia polêmica que foi aí durante a semana e que vai continuar com certeza na próxima semana, esse debate em torno desse PL, tá? Que infelizmente surgiu esse PL que tem a ver, né, com os bolsonaristas, com os políticos bolsonaristas, ou seja, esse mundo bolsonarista, esse mundo da extrema-direita, esses políticos ultraconservadores e que também trazem junto com eles, né? Trazem junto com eles eleitores e uma quantidade de pessoas que tem assim uma moral dos bons costumes na cabeça dessas pessoas, né? Com essa moralidade, esse moralismo, não dá nem para dizer assim que é uma moralidade, mas um moralismo em torno do aborto, né? Dizem que são contra o aborto. Dizem que estão em defesa da vida, tá? E essa defesa da vida, ela é muito contraditória por esses grupos mesmo que a gente, né, que a gente vê por aí, sabe? Que tem um discurso belíssimo, maravilhoso, o discurso de dizer que está defendendo a vida. Eu falo assim que é contraditório porque em muitos casos a gente vê situações em que a vida não é muito levada em consideração. Se a gente for pensar bem, né? Quando se trata de uma população mais pobre, uma população menos privilegiada, essas pessoas não estão tão preocupadas. Muitas delas, inclusive, são capazes até de defenderem a pena de morte. É esse tipo de moralismo que nós estamos vendo por aí, tá? E agora, nesse caso, né, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Primeiramente, eu vou aqui para quem ainda não está muito a par, né, não tem talvez muito conhecimento, tá? Um pouco assim do que trata essa lei, ou esse PL, tá? Então, a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, em segundos, quer dizer, o tempo foi curto, né? Foi rápido, tá? O regime de urgência para o PL 1904/2024, tá? Então, o número do PL é esse, tá? Um projeto de lei 1904, apelidado de PL dos estupradores. Dessa forma, o texto pode ser votado pelo plenário sem passar pelas comissões. Ou seja, um PL, assim, que foi votado em regime de urgência, para que ele pudesse, então, ir a plenário e ser, então, votado, tá, de forma rápida, né? Já se sabe que o Lira, ele retirou de pauta, né, o projeto, tá? Mas isso aqui é uma explicação que a gente vai caminhando aqui, a gente vai falando um pouco sobre isso. Devido a toda uma repercussão que teve, né? Houve manifestações, tá, Brasil afora, e com isso, isso tem chamado muita atenção. Políticos é dessa maneira, tem muita gente que não sabe, né, usar essas forças, né, de manifestações, não sabe o quanto que as manifestações chamam a atenção, sim, de boa parte desses políticos. Mas eu vou então aqui ler assim para poder ficar sabendo de forma bem resumida o que se trata, né, desse projeto, né, desse PL. Então, assim, um grupo de 33 deputados assina o texto, tá? Boa parte desses deputados são bolsonaristas. Segundo a matéria, mulheres que façam aborto após 22 semanas de gestação terão pena aplicada conforme o delito de homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Assim, mulheres que cometerem aborto, mesmo em caso de estupros, poderão ter pena maior do que o dos próprios estupradores. Tá? Repito, mulheres que cometerem aborto, mesmo em caso de estupro, poderão ter pena maior do que o dos próprios estupradores. Vejam vocês que situação, tá? Dizem que estão defendendo a vida, né? E aí estão defendendo também a vida do estuprador, né? De quem comete o crime, né? De acordo com o artigo 213 do Código Penal, a pena para estupro é de 6 a 10 anos de reclusão. Em caso que resulta lesão corporal do crime, ou quando o estupro tem vítima menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena aumenta para 8
a 12 anos de reclusão. Olha só a idade aqui, tá? Porque tem muitas meninas menores, né, de idade que sofrem estupro, tá? São molestados, isso acontece em famílias, que é bom que se diga isso, em famílias, tá? E elas é que vão sofrer as consequências. Se tiver um pai ali, né, que causar um problema com a filha, porque não é que ele não vai ser condenado, mas a condenação dele é menor. A condenação da menina é maior, né? E sem dizer as consequências de tudo isso, tá? O trauma, uma série de situações que essa menina, por exemplo, ela vai passar. Quando a vítima é menor de 14 anos, a lei estabelece reclusão de 8 a 15 anos. Olha só, menor de 14 anos vai também sofrer punição, tá? É isso que estabelece a lei. Durante a votação da urgência, apenas a bancada do PSOL, do PCdoB e do PT manifestaram sua posição contrária à urgência. Olha quais são os partidos aqui que é bom que a gente diga muito claramente. Por que são importantes partidos de esquerda? Tá? Exatamente por conta de situações como essas, né? Que nós vimos aí durante a semana. Apenas as bancadas do PSOL, do PCdoB e do PT manifestaram as posições, tá, contrária a essa urgência. A votação foi simbólica, ou seja, sem que cada parlamentar registre seu voto individualmente. Nas redes sociais, Fernanda Melchiona, né, do PSOL, manifestou o descontentamento com a aprovação do regime de urgência. Vamos lutar contra essa tentativa de retrocesso e garantir que os direitos das mulheres e meninas sejam respeitados e protegidos. Então, dentre os deputados, né, ali que assinam, né, esse texto, então esse projeto de lei, estão, olha só, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, tá? Eli Borges, do PL, tá? Tocantins. A líder da minoria na Câmara, Bia Kicis, não podia por menos, né? A Bia Kicis está nesse meio também. PL, do Distrito Federal. O presidente da Comissão da Educação também não poderia ficar de fora, né? O senhor Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que também assinou esse PL. E o filho do ex-presidente, o filhinho, só podia ser, né? Essa turma aqui não poderia faltar, né? Eduardo Bolsonaro também, do PL. Aí eu tenho aqui tá? Porque são 30, né, deputados aqui que assinam esse PL. Depois eu vou deixar na descrição, tá? Vocês deem uma olhada. Eu só quis citar aqui os mais, tá? Mas depois vocês deem uma olhada, tá? Sobre esses. É bom a gente, às vezes, pegar esses nomes, né, assim, desses deputados, esses fé da mãe, né? E fazer uma campanha contra esses camaradas aí, esses caras, né? Não foi camarada é uma palavra boa, uma palavra ruim, né? Não merecem serem chamados de camaradas. Aí eu quero passar aqui para vocês que tem uma enquete, tá? Que foi feita. Essa enquete desse projeto de lei 1904, tá? Que é uma enquete feita pela própria Câmara dos Deputados. E é bem interessante, tá? Essa enquete, para que a população, né, vote. Então, está aqui. Vem então o ponto positivo, né? A votação do ponto positivo, em favor, né, em defesa desse PL, e o ponto negativo. O ponto positivo, o que diz o ponto positivo em relação a esse PL? Impede assassinato de bebês, fetos, por causa de um crime não cometido por eles. Essa enquete desse lado positivo está em 12.637. O ponto negativo está ganhando, tá? Por enquanto, né? O ponto negativo está ganhando. Diz o seguinte: esse PL misógino tenta criminalizar mulheres que recorrem à interrupção da gravidez como último recurso. O aborto é uma questão de saúde pública e não religiosa. As mais penalizadas são as mulheres pobres, que não dispõem de recursos para pagar clínicas seguras. Tá? Muitas mulheres que recorrem ao aborto são menores de idade, vítimas de violência e estupro. O PL é uma violência contra as mulheres. É inacreditável que os deputados gastem recursos públicos para atacar os direitos das mulheres. É um ataque aos direitos das mulheres, com toda certeza. Aí, na enquete, então, o positivo está em 12.637, o negativo está em 18 mil. Não, gente, não está 18 mil, não. Está em 185 mil. 185 mil. Até eu tô admirado, né? Eu acho que é muito interessante, então, aqui o posicionamento, né, da população, tá, em relação a isso. Bom, o que
Disse então Lula. Então, antes de trazer aqui a respeito de Lula, eu queria fazer assim, um comentário muito rápido aqui para vocês, que nós temos aí muitos canais de esquerda, tá? Que eu até colocar assim, esquerda entre aspas, que passaram a semana batendo em cima de Lula, meio que quase que tentando pegar na argola de Lula. Vai, Lula, fala alguma coisa! Se manifeste, Lula! Né? E aí, fizeram críticas, criticaram Lula, né? Desceram pau no Lula. Eu vi canal de esquerda fazendo esse tipo de coisa. Isso não é um tipo de coisa que a gente faz, por exemplo, aqui num canal como o nosso, né? Como o que eu tenho aqui. Mas é impressionante. Quando diz o outro, que canais de esquerda que são esses, né? Esquerda é balela, né? Impressionante. E o Lula, no tempo certo, ele se manifestou. Lula afirma que PL do aborto é uma insanidade e diz que quem o apresentou não é sério. Tá vendo? Posicionamento de Lula. O presidente reafirma ser contra o aborto, diz que o tema é assunto de saúde pública e que legislação deve ser civilizada para tratar com rigor o estuprador e com respeito à vítima. Isso é uma coisa séria, gente. Isso aqui é, sabe o que Lula diz? É o que a racionalidade nos ensina, né? Por que esse povo fala tanto do aborto, da defesa, né, da criança, mas deixa de fora, por exemplo, o estuprador? Você não vê assim uma punição para quem pratica, uma punição severa, algo mais contundente, por exemplo, para quem pratica o estupro. Vocês já perceberam? E olha que eu vou dizer para vocês que tem casos aí da justiça que a gente vê por aí, desses caras aí que saem rindo de todo mundo, porque eles são liberados. A justiça não prende, não tem condenação. Sabiam que esse tipo de coisa acontece? E muito. São poucos não. Então o presidente Lula, né, classificou ontem, né, então dia 15, no sábado, o aborto, então, esse PL, né, o PL, tá, que é o PL do estuprador, que é bom a gente falar mais assim nessa terminologia, como uma insanidade, tá, esse projeto de lei 1904, que torna crime de homicídio o aborto após 22ª semana de gestação, inclusive quando resultado em relação ao resultado de estupro de menores. Quando alguém apresenta uma proposta em que a vítima de um estupro tem de ser tratada com mais rigor que o estuprador, não é sério. Essa é a afirmação de Lula. O presidente foi questionado sobre o assunto durante a entrevista coletiva concedida em Puglia, na Itália, em que encerrou sua viagem ao país, onde participou como chefe de Estado convidado à reunião de cúpula do G7. Foi a primeira vez que o chefe do executivo se manifestou sobre o PL do aborto, cujo regime de urgência para tramitação na Câmara foi aprovado na noite de quarta-feira. Bom, eu já tratei sobre isso. Desse modo, Lula endossa as manifestações de integrantes do governo que nos últimos dias subiram o tom contra o PL 1904, que tem sido apelidado em manifestações sociais de PL do estuprador. Na sexta, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou em rede social: não contem com o governo para qualquer mudança na legislação do aborto no país. Ainda mais um projeto que estabelece uma pena para meninas e mulheres estupradas, que pode ser até 2 vezes maior que a do estuprador. É isso mesmo, né? Então, mais abaixo, a primeira-dama, a Janja, né, disse em nota que é preocupante para a sociedade a tramitação desse projeto sem a devida discussão nas comissões temáticas da Câmara, tá? Aí a Janja faz uma afirmação aqui, e isso ataca a dignidade das mulheres e meninas, garantida pela Constituição Cidadã. É um absurdo e retrocede em nossos direitos. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. O Congresso poderia e deveria trabalhar para garantir as condições e a agilidade do acesso ao aborto legal e seguro pelo SUS. Não podemos revitimizar e criminalizar essas mulheres e meninas, amparadas pela lei. Precisamos protegê-las e acolhê-las. É isso aí, gente. A ministra do Meio Ambiente, né, e Mudanças Climáticas, a Marina Silva, declarou que considera o projeto desrespeitoso e desumano com mulheres. É desrespeitoso e desumano achar que o estuprador deve ter uma pena menor do que a mulher que foi estuprada e que não teve condição de acessar o direito ao aborto legal. Tá? Essa é a notícia então que eu tinha de passar hoje. Quero desejar um ótimo domingo para todos, todas, todes. Fiquem com Deus, tá? Vamos então torcer, tá? Torcer, não apenas torcer, vamos nos manifestar
Vamos aí mostrar do que nós pensamos sobre tudo isso e não vamos deixar barato não, tá? Aqui no canal nós não vamos deixar barato com relação a esses tipos de retrocesso, de absurdo com esses políticos bolsonaristas de plantão. Amém. Até a próxima.